Olá! Gente, não olha a bagunça, tá? Eu tô aqui em cima, na área de casa, e aquele latão não é de lixo, é de terra. Aqui a minha irmã faz horta e nossa, tá uma bagunça. Mas lá dentro de casa tá tão frio que eu vou fazer a leitura aqui fora. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Que sejam todos bem-vindos. Quem for assistir agora, quem for assistir mais tarde. Eu não consegui fazer a leitura nem ontem, nem anteontem. Mas estou aqui de volta. Gente, tá acabando, falta só um pouco, né? Já estamos terminando o capítulo 5. Aí vão faltar somente 2 capítulos. Eu quero terminar de fazer a leitura do 5 hoje. Queria que alguém me falasse aqui se tá bom o som. Bem, eu espero que esteja, né? E eu vou começar, porque já são 16h05, mas vai ficar gravado aqui no YouTube para quem quiser assistir depois, tá bom? Eu vou ler agora a parte 5.4 do capítulo 5. Conhecendo a verdade mais a fundo. Falar sobre a verdade é compreender que somos todos um, que compartilhamos uma única vida, a vida que Deus nos deu. Não há vários filhos de Deus, há um Filho Santo de Deus, e esse Filho somos todos nós, que chamamos de consciência crística. O Pai e o Filho são a mesma coisa, pois aquele se estende nesse. Aquela massa formada no espaço, que com o tempo explode e se multiplica, que chamamos de Big Bang, é a extensão da fonte em várias partes de si mesmo. O Filho de Deus, o primogênito, que com a força divina existente em si, se divide e se multiplica, criando inúmeras partículas diferentes de si. Antes disso, o Pai era o eterno silêncio do vácuo. O Filho primogênito de Deus e todas as suas criações compartilham a mesma consciência primordial, porém fragmentada em corpos e mentes que parecem ser separadas pela doce ilusão de que a gota não é o oceano. A fonte originária de tudo é o princípio das coisas manifestadas e não manifestadas. Quando decidiu se estender em várias partes de si, fez a sua imagem e semelhança, ou seja, pura luz e amor. Pois ele não teria como criar algo que ele não é. O Criador e a criatura são uma coisa só, uma extensão da outra. Assim o Pai criou o Filho com o eterno Espírito Santo, que o habitará para sempre. O Filho continua sendo e sempre será o reflexo do Pai em perfeita criação. Por isso a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nada pode mudar essa verdade, nem mesmo aquilo que acreditamos ser verdade. Partindo dessa premissa, você entenderá que não tem como haver dualidade, oposto, sombras, maldade, violência, monstros, doenças, morte. Tudo não passa de uma criação de nossa mente, apenas para nos experienciar. Toda fonte é puro amor e luz, se toda fonte é puro amor e luz, como pode originar um filho e esse originar outros com forma de sombras e dualidade? Como posso plantar mandioca e colher abóbora? Pensem nisso e reflitam sobre essa verdade, e assim estarão prontos para conhecer Deus. Ao multiplicar-se, Ele deu para a sua criatura o poder de criar também. Afinal, o Filho é o reflexo do Pai e, portanto, não pode ser diferente dele.
a extensão de Deus, o Filho passa a criar formas de si e a existência material se faz, dando vazão à criação de inúmeros universos, galáxias, planetas, seres, dimensões. E essas criações existem há éons e não podem ser contabilizadas no tempo como fazemos. Mas como tudo que existe advém da mesma essência de Deus, concluímos que tudo que existe também é reflexo desse Criador. Por isso, toda a criação compartilha a mesma vida, a mesma mente universal, que é pura luz e amor. Cada criação parte da mesma fonte e compartilha da mesma mente originária, que muitos estudos chamam de corpo átmico e ou consciência crística. O corpo átmico, portanto, é a nossa origem, o primogênito da criação. É a vida que dividimos. Nossa mente em comum é o átomo primordial de tudo que existe em expansão. É o campo vazio dentro de nossas células. É o sopro da vida. O Espírito Santo, a luz que reflete a verdade. Aqui está sua imortalidade e perfeição. Quando Deus se estendeu, originando o Filho, lhe deu a mesma força e vontade criativa. Assim, fazendo surgir os universos compostos de planetas, estrelas, galáxias, seres, raças, dimensões. Se nós somos um Filho, a extensão, a mesma mente de Deus, então nós somos, além do Criador em ação, toda a criação existente. Daí a inteligência do mantra Eu Sou. Você, eu, nós, simplesmente somos tudo que existe, sem definições, em caixas de certo e errado, bom e mal, preto e branco, simplesmente somos. A cocriação, tanto falada em diversas linhas de espiritualidade, vem dessa verdade. Somos o Filho Santo de Deus, pura luz e amor, que se divide em um campo imenso de possibilidades e criações. Portanto, somos tudo o que quisermos. Somos tudo o que quisermos ser, tudo o que quisermos criar. Somos. Mas então, por que parece que nesse planeta não somos capazes de criar? Por que tudo que desejamos nesse planeta parece que não conseguirmos? Por que vivemos em um mundo onde acreditamos ser um ser e Deus outro e entregamos todo o nosso poder criativo para algo externo a nós, ao invés de nos empoderarmos quanto a quem somos de verdade? A sua vida no planeta Terra é apenas uma sombra do seu verdadeiro eu, que se experiencia aqui de forma contrária a tudo que ele é, o famoso ego. Quando decidimos reencarnar como humanos, já viemos conscientes de que a mente predominantemente em nós seria a mente ilusória, isto é, aquela que acredita na matéria propriamente dita e na separação. Logo não se recorda de que é o próprio Deus em manifestação. O grande exemplo disso é o que você está pensando e sentindo agora enquanto lê este capítulo. A dificuldade que está tendo neste momento de entender o que falo e ver isso como verdade, pois ainda está atrelado ao que os seus sentidos te mostram como realidade. Sua mente ainda acredita na separação da existência. Afinal, a matéria é tão palpável e separada de tudo, eu aqui e você lá, que fica difícil acreditar que somos uma única coisa, uma única mente. Por isso, a nossa dificuldade de deixar a mente universal que está em nossa alma dominar nossa vida e nos mostrar a realidade, porque precisamos ver para crer e a energia é invisível a olho nu. Mas, mesmo assim, não deixamos de ser quem somos. Energia divina e não matéria. Carne e osso, somos a energia de Deus em manifestação. A fé é crer sem ver. Tudo que criamos e tudo que nasce nesse mundo ganha forma e, consequentemente, um nome. E isso faz com que acreditemos na sua existência apenas como a conhecemos.
Ao ver uma cadeira, só a vemos como cadeira e não como Deus, energia. Mesmo diante da física, que comprova o mundo da energia, a forma e o nome cadeira são a ilusão da realidade divina que a habita, pois antes de se manifestar em cadeira, é uma célula viva, cheia de átomos de Deus, que se originou em uma árvore, depois virou a madeira que compôs a cadeira. Perceba que tudo ao nosso redor, apesar de ter um nome em essência, é uma célula composta de átomos que é cheio do vazio divino. Pode-se dar o nome que for, criar as ilusões que forem, mas continua sendo Deus em essência, manifestado na ilusão que desejamos criar. Quando o Pai criou o Filho e lhe deu o sopro da vida, o Espírito Santo lhe deu o poder de criar e manifestar qualquer coisa que a sua imaginação desejasse. E assim o Filho criou seus próprios filhos. Mundos, galáxias, planetas, reinos, seres, coisas, tecnologias, animais, plantas, humanos. Dando para eles a centelha divina do sopro da vida que recebeu, mantendo tudo conectado consigo e com o Pai. Tudo que existe, independentemente da forma que assume, reino mineral, vegetal, animal, hominal, estelar, tudo, sem exceção, é você, pois é criação sua como filho do santo, como filho santo de Deus. Portanto, você se experiencia de inúmeras formas e não apenas como a pessoa que está encarnada nessa vida. Aqui está o princípio da unicidade. Vivemos na Terra como personagens de nossa consciência primordial, criando uma realidade paralela à verdade, apenas como holografias de criação, pois a nossa essência não tem forma. Lembra que nossos olhos enxergam apenas a luz refletida e o cérebro é que a processa em imagens. A forma de viver aqui nesse planeta é por meio do véu do esquecimento, em que esquecemos que somos a extensão de Deus e acreditamos fielmente que somos apenas essa personalidade eivada de dor e defeitos. Só há uma missão aqui na Terra, um objetivo no jogo dessa vida: lembrar-se da verdade e retornar para casa. Você não está aqui para apagar pecados, corrigir erros, salvar a humanidade do apocalipse. Você está aqui para lembrar que você é o todo e que por isso é impecável e perfeito. Dentro de cada um de nós existe essa força divina, essa centelha dos primórdios do tempo, e a usamos como achamos necessário para a nossa expansão. Vivemos na Terra como personagens de nossa consciência, criando uma realidade diversa da verdade, porém, com as encarnações, começamos a gostar tanto dos prazeres que os sentidos nos dão, que deixamos de estar dispostos a voltar para casa e vivemos numa roda de samsara. A forma de viver aqui é através de nosso ego, isto é, a consciência contrária à verdade, aquela que vive na ilusão. Sua meta é alcançar domínio sobre ela e permitir que seu verdadeiro eu renasça. 5.5. Conhecendo a verdade relativa, que é nossa consciência individual. Como vimos, somos uma única mente, a de Deus. Ele se estendeu, criando seu Filho à sua imagem e semelhança. Esse Filho somos nós, todas as consciências que existem. Mas, por estarmos individualizados, fomos nos afastando dessa verdade e acreditando na separação, dando início ao ego, ou seja, a crença de que somos ser e Deus. Outro, acreditando que Jesus é o único Filho de Deus e nós os pecadores que precisam ser rogados. Mas isso não é verdade. Somos todos o Filho Santo dele, com a mesma essência e purificação. Nesse mundo material, nossa mente parece ser dual e por isso vivemos nessa luta interna de opostos, como certo e errado, bom e mal, luz e sombras. Nossa consciência individual, isso é, a personificação da centelha divina, começou a se identificar com as roupagens das encarnações e acreditar, sê-las, isto é,
que chamamos de ego. Isto é o que chamamos de ego. Mas o ego não existe como um ser real. É apenas nossa crença com as identificações com nossas vidas. Essa consciência identificada passa a acreditar em tudo que é contrário à luz e ao amor. Essa é uma das experiências que você, como Filho Santo de Deus, escolheu criar em um ponto do universo. A mente egóica acredita que está separada das demais mentes, por isso acreditamos na individualidade das coisas e não na unicidade. Para ela, estamos todos separados, cada um por si, vivendo sua história sem conexão nenhuma com a do outro. Mas isso não é verdade. Assim enxergamos a vida nesse planeta, como se cada ser que existisse nele vivesse uma vida à parte de Deus e à parte de si, sofrendo pelos pecados e erros, sendo vítimas e vilões, agressores e mestres. Não nos olhamos como partes de um mesmo ser. Não cuidamos um do outro como cuidamos de nós mesmos. Nós nos conectamos um com o outro a nível de alma. Não nos conectamos com o outro a nível de alma, mas apenas a nível de ilusão e ego. A realidade nesse mundo é que sua mente acredita estar dividida em divina e ego. Ela confere a esta uma existência tão real que abrir mão dela é abrir mão de si mesmo. A realidade divina seria a nossa alma, nossa conexão com o Criador de tudo que é. A realidade egóica seria a escolha pela existência da consciência individual, ou seja, por tudo que é contrário ao Criador, que é a unicidade. Porém, essa história que contamos para nós não é a verdade da vida. Não existe individualidade, sim unicidade. Todas as mentes estão conectadas entre si, de seu Criador. Acreditar na separatividade é o mesmo que querer dizer que a gota não é o oceano, só porque está fora do mar. A origem da vida é luz, o Filho é luz. Tudo que parece ser real aos nossos sentidos físicos não passam de criações da mente egóica e que são usadas para nossas próprias experiências de evolução. Acreditamos na dualidade das coisas, amor e ódio, paz e raiva, perdão e vingança, pois acreditamos que nossa individualidade, personalidade, é real. Mas se ela fosse real, como você poderia encarnar em diversas outras personalidades e histórias? Tudo que é perene, temporário, são apenas experiências e não a realidade de sua alma. Sua missão é corrigir essa percepção e relembrar quem você é, sua verdadeira essência, conhecer sua origem e saber que apenas o amor existe e que tudo que é oposto a ele é mera experiência da mente que acredita na separação, no ego. Sendo o Criador puro amor e infinita bondade, toda violência e doença são ilusão da mente adoecida. Se o ego é o oposto de tudo que é o amor, então o ego é uma ilusão da mente adoecida. O ego surge quando os filhos do Filho da criação desejam se experienciar de forma contrária a tudo que existe, de forma contrária ao Criador. Esse momento foi chamado de queda dos anjos na Bíblia. O momento em que decidimos criar um mundo de formas opostas ao mundo real. Momento em que Adão e Eva são expulsos do paraíso por comer o fruto proibido. O ego surge como um desejo de ser contrário a Deus. Por isso as palavras sombra ou mal nascem. O anticristo, pois seria a definição contrária da luz, Deus, da consciência crística. Os anjos caídos, nome dado aos que iniciaram a experiência contrária ao amor, são as formas doentias de expressão e vivência por meio da crença no ego. No mundo das formas, parece que o ego é real, porque quando encarnamos para nos experienciar aqui, carregamos programas existenciais que nos fazem enxergar o mundo de forma oposta ao amor. Por isso, só enxergamos dor, sofrimento e violência. Acorde para a sua missão na Terra e relembre quem é, e assim retorne para o mundo real,
onde só há luz e amor. A reencarnação é um presente de Deus para as criações. Ela não vem como forma de punição, mas como correção da sua mente que se esqueceu de que tudo aqui é só uma experiência contrária à realidade, pois se apegou veemente aos prazeres temporários que ela nos concede. Toda vez que um ser nasce, seja qual espécie e reino, Deus aparece no mundo e o invisível se torna visível. O imaterial se torna material, o universal se torna individual. Logo, o Espírito Santo está por trás de tudo que existe. Escreveu os livros, fundou todas as religiões, teorias, crenças, pois a mente individual de cada coisa existente é uma com a consciência universal, ainda que você a enxergue apenas através da ilusão. Suas emoções distorcidas, suas mágoas e ressentimentos são criações da sua alma identificada com a existência do ego. E ego não é um ser que está dentro de você. O ego são suas escolhas e crenças na separação, no mal, na dor, no sofrimento e na doença. O ego é a forma que a alma tem de não retornar à verdade da unicidade, pois vendo o mundo com os olhos do ego, passo a ver tudo que é contrário a ele, e assim mais me afasto de quem sou e mais fortaleço minha dor. Reencontrar-se em suas emoções, integrando suas criações e sentimentos, é enfraquecer a crença no ego, pois aprenderá a se acolher, se amar e se cuidar, a se respeitar, e mais perto de sua verdadeira essência ficará, que é puro amor e luz. Agora 5.6. Qual a razão da nossa existência? Nós fomos criados por Deus para sermos Ele em manifestação, para criarmos como Ele, e assim passamos a fazer. Criamos planetas, raças, tecnologia, carros, animais, plantas, humanos. Nossa única função era moldar o amor e criar nossas vontades. E no início da criação tudo era feliz, alegre, gracioso, próspero, abundante. Quando começamos a criar formas opostas a isso, inveja, luxúria, medo, morte, dor, mágoas, violência, fomos nos afastando de nossa essência, pura e cristalina. A gota foi saindo do oceano e parando dentro de um aquário, que representa as prisões da mente e a crença no ego. Por isso, hoje, no planeta Terra, a razão de nossa existência é sair do aquário e retornar para o oceano. Mas, para isso, é preciso desconstruir todo o vidro do aquário e quebrar a crença de que não conseguimos sair de onde estamos. Usar nossas emoções como forma de sair dessa prisão é um caminho. Oi, Maristela, tudo bom, linda? Por isso não podemos mais ignorar o que sentimos e acreditamos, pois são as chaves de nossa liberdade. A maior prisão da humanidade, da qual deriva todo medo e sofrimento, é a dualidade e separação, em que a mente está presa. Acreditamos em um mundo totalmente objetivo, com tudo providenciado e preparado, como se todas as leis e condições naturais fossem inalteradas e nosso estado de consciência não exercesse influência em nada. Mesmo em nossa jornada de despertar, ainda vivemos na dualidade. Estar vivo é estar sujeito às regras desse mundo ilusório. Porém, uma vez que se sente a unicidade de tudo, nossa vida muda. Tudo começa a fazer sentido. Fica mais leve, animado, cheio de aventuras mágicas e contos de fada, energias coloridas que flutuam em sua vida, seres de todas as dimensões ao seu redor. Não há mais sofrimento. Passamos a olhar a vida com maturidade e crescimento. Assumimos nosso verdadeiro lugar de ser apenas um observador de tudo. Isso é realmente real, gente, é maravilhoso. É verdade, é real. Quando você muda a maneira de enxergar as coisas, isso tudo acontece. Eu posso dizer por experiência própria. A gente cria a todo instante
Em tudo que a gente pensa, a gente está criando alguma coisa. E o que eu penso aqui, o que eu faço aqui, afeta o meu irmão que está do outro lado do mundo, ou seja, lá de onde ele estiver. Porque nós estamos entrelaçados, nós todos somos um. Mas não basta saber de tudo isso com o nosso intelecto, é preciso viver isso, encontrar em si o núcleo definitivo e imutável de quem é. E não é destruindo e julgando sua personalidade humana que chegamos a isso, pois ela é indestrutível na dimensão da evolução, mas apenas se desidentificar dela e de tudo que se experiencia. É seguir o caminho do desconhecido, ainda que não visível. É ter coragem de encarar suas percepções cheias de ilusão e deixá-las ir. É deixar o medo de sofrer ir embora, dizer adeus a ele sem olhar para trás. O medo de sofrer leva ao medo de ser feliz, pois deixamos de arriscar, de fluir com a vida, de sermos livres, já que nos escravizamos no eterno looping do sofrimento pessoal. Medo não é medo de não ser amado, de não agradar, de não ir para o céu, de se machucar, de se mostrar, de ser vulnerável, de errar, de gritar, de chorar, de morrer, sabe? Medo de não agradar o outro. A gente tem que agradar a gente em primeiro lugar, o que te faz feliz. Você faz as coisas para agradar o outro. Por quê? E você? A gente está em primeiro lugar. Você vai a lugares que não gosta só porque não tem coragem de dizer que não. Fique em ambientes que tem uma energia que não combina com a sua, porque você quer fazer parte de um contexto. Não, para mim isso não serve mais. E é tão maravilhoso quando você consegue se libertar, sabe? Simplesmente diz, não, eu não vou. Não precisa ferir o outro, não precisa ser grosseiro, não precisa nada. Basta você fazer as coisas para agradar a si. Isso já é o suficiente. Existir é viver a vida em sua plenitude, estar presente em sua respiração, sentir o que tiver que sentir, chorar quando tiver que chorar, gritar quando tiver que gritar, sofrer quando tiver que sofrer, até aprender a soltar tudo isso e se desidentificar com o processo. Afinal, são só experiências passageiras criadas por você mesmo. Você está aqui para compreender a nível tão profundo quanto puder, que realmente tudo é temporário, tudo passa. Tudo que é oposto ao amor é perene e vai acabar. Nada pode gerar mais dor do que fugir de você. Olhe para si mesmo sem defesa e sem medo. Quanto mais olhar para si, mais olhará para o outro. E mais perto de entender a unicidade estará. Se comprometa com você mesmo. Você existe para simplesmente se lembrar que você é o Filho Santo de Deus. Logo, Deus em manifestação. Aprenda a eliminar as obstruções que te impedem de viver em harmonia com a fonte. Cada passo dado cada reconhecimento, insight, cada honestidade que vive, quando assume suas responsabilidades, você fortalece a luz que existe em você. Veja seu próprio ódio, sua culpa, sua raiva, sua ferida e as aceite. São suas cicatrizes, mas todas temporárias. Vão deixar de existir quando não as valorizar mais. Vão ser simples lembranças que desaparecerão quando você retornar para casa, seu lar de amor e luz. As experiências foram criadas para ser vividas e não apegadas. Não devem ser eternizadas, ou você estará encobrindo a realidade e vivendo uma mentira contada a si mesmo como forma de se punir. Viver em verdade não é algo que controlamos ou que alcançamos pelo simples desejo de querer. É uma experiência espontânea e criativa que precisa ser encontrada dentro de você. A mente e a vontade
apenas retiram as camadas ilusórias de nossas sombras de cima de nós, mas o núcleo interno tem que ser aberto por você. Por isso o mantra, o caminho é para dentro. Forçar a vontade de ter paz, amar, estar em harmonia apenas para barganhar e obter o resultado felicidade não é o caminho. E acaba no final virando mais um obstáculo para alcançá-la. Não adianta fugir das situações da vida, pensar positivo, fazer meditação, oração, caridade. Se não vem do coração, se não são atitudes orgânicas e naturais dentro de si, novamente estará caindo em máscaras. E é mesmo. A liderança de sua existência pode começar com atitudes pequenas, desapercebidas. O importante é não permanecer preso em situações e atitudes que já não lhes dizem mais respeito. Ultrapassem sua competitividade, seu egoísmo, sua culpa, seus medos e intolerâncias e cresça em si com honestidade e autoconsciência. Quando a frustração de viver na dualidade chegar, abrace-a. Entenda que ela vem para o seu crescimento. Então aprenda com ela, observe o que ela te causa e o que quer revelar. Não a veja mais como inimiga. Deixe de depender dos resultados que você tanto deseja. Pode até colocá-los como meta, mas solte a necessidade de obtê-los. Confie que já tem tudo o que precisa, nem mais e nem menos. Encontre a sabedoria de lidar com a situação que não se comporta conforme a sua vontade. Suas emoções são as portas de saída do aquário e retorno para o oceano. Aqui tem um quadro. A situação desagradável que está vivendo está querendo lhe despertar para algo maior. Encontre isso sendo sincero com seus maiores sentimentos. Traições querem lhe despertar amor próprio, perdão. Doenças físicas querem tirá-lo do lugar onde está, mostrar-lhe hábitos nocivos. A tristeza que te acompanha quer chamar a atenção para seu autocentrismo, sua ausência de ação, suas dores que precisam ser olhadas. Vícios querem mostrar sua dependência emocional, sua sensação de inferioridade e impotência. Tudo na vida quer despertá-lo para compaixão, igualdade, aceitação, perdão, amor e felicidade. Seja seu próprio investigador e terapeuta principal. E assim a gente termina o capítulo 5. É isso mesmo. Tudo está dentro, nada está fora. Não adianta a gente ficar olhando e recriminando, julgando o outro, porque quando a gente julga o outro, estamos julgando a nós mesmos, sabe? E, gente do céu, tão calor aqui que vocês não têm noção. Eu acho que é tão verdadeiro isso, e quando a gente consegue apaziguar o nosso coração, entender quem nós somos, interiorizar, sabe? E viver um mundo de observador, observando os seus sentimentos, as suas emoções, as suas atitudes, cada coisinha, cada respirar seu. Nossa, a gente descobre várias coisas e vai mudando naturalmente, não é forçado. Você vai aprendendo a amar. Isso, investigador e terapeuta de nós mesmos. A gente não precisa de ninguém, a gente só precisa enxergar isso, né, Mari? É bem por aí. Olha, eu agradeço. Você chegou, eu já estava, né, mais da metade, mas eu sei que depois você vai ver o restante. Esse capítulo é lindo, muito lindo mesmo. Vê lá do começo que você vai adorar. Minha seguidora fiel, eu super agradeço quem tá aqui. Eu entendo, não te preocupe. Minha filha tá aqui também, eu vou descer, porque eu deixei ela lá embaixo e falei, eu já tinha combinado, não sabia que ela vinha. Vou ficar com ela. Não repara aqui nessa bagunça, como eu falei no começo. Aqui é um lugar onde tem a horta, tá tudo bagunçado aqui, tem terra, enfim.
É um cantinho. Então, é porque em casa tá frio, dentro de casa. Ontem fez frio aqui, né? A casa ainda não fica muito quente. E eu moro em casa, com a graça de Deus. Então aqui, olha, tem vários canteiros que ela fez uma horta nova. E tem as sementinhas. Daqui a pouco a gente vai colher. E aqui onde eu moro, graças a Deus, tem muita natureza, bastante verde. É maravilhoso. É uma bênção. É um oásis no meio da selva de pedra. Mari, querida, muito obrigado pela tua presença. O Vitor estava aí também, não sei se ele está ainda, meu querido. Não pude falar com você antes. E então, aqui, eu imagino, se aqui tá assim, imagino aí, né? Ribeirão ainda. Acho que na praia tem estado mais fresco. Eu vou descer. Gratidão para quem vai assistir ainda. Espero que vocês gostem, viu? É tudo feito com muito amor. Um beijo, ótimo final de semana e amanhã eu tô de volta. Pá.